Olá, esse é mais um vídeo do canal Petrofoco. Hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez seja o mais temido entre todos os assuntos quando se fala de TCC, que é a questão da defesa, né? Como é que funciona? Depois que vocês mostrarem o TCC para o orientador de vocês, né, ele vai avaliar se já está suficientemente maduro, né, se já tem todos os componentes, né, que precisa ter numa defesa, numa apresentação de defesa, né, ou seja, se o material escrito, né, o impresso, né, que vocês passarem para ele está adequado, né, se, por exemplo, as conclusões estão de acordo com os objetivos, né? E sendo que, tipo assim, não atingiu o objetivo. Vocês podem mudar o objetivo, né? Tipo assim, vamos supor, eu queria chegar num ponto A aqui e eu cheguei em B. Meu objetivo era chegar em A, eu cheguei em B. Então eu posso, desde que faça sentido que ele tenha chegado em B e eu saiba explicar por que ele chegou em B, né? Ou o resultado foi um pouco diferente do esperado, né? É possível, né, que se mude o objetivo só para ele estar alinhado, né? O que não pode é não ter alinhamento. Eu ter um objetivo e chegar noutra conclusão, né? Então a gente pode ter sido apresentado um objetivo inicialmente, né? E o que acontece? Se não chegou naquilo, nada impede que se mude o objetivo, ponto, né? No final, tu apresenta as conclusões e parte para as perguntas da banca, né? A estrutura, né, falando de defesa eu vou falar depois, tá? Eu vou falar agora mais da banca em si. Quem compõe a banca, né? A princípio são pelo menos 3 pessoas, tá? Pode ser mais, pode ser 4, 5, 6 pessoas, tá? Não muitas, não mais que isso, porque senão perde o sentido, né? Não precisa ser mais que isso. Mas o primeiro é o orientador, né? Ou os orientadores, talvez pode ter mais de um, então os dois, né, estarão na banca, por exemplo, né? Ainda tem um convidado e um convidado externo e um convidado da própria instituição, né? Esse convidado da própria instituição pode ser um professor do mesmo curso ou de outro curso, né? E o convidado externo pode ser um professor de outra instituição ou um profissional da indústria, né? Uma pessoa que tenha um conhecimento sobre aquele assunto. Em geral, a exigência é que se tenha, no mínimo, grau de mestrado, né? Então, para participar da banca, né, o, o professor ou, enfim, o membro da banca, ele tem que ter pelo menos mestrado ou doutorado. Ou, na pior hipótese, uma especialização alinhada com aquilo que está sendo apresentado, né? E a questão do mestrado e do doutorado é mais uma questão acadêmica e de rigor técnico, tanto da apresentação quanto do texto em si, né? Uh, e por que o pessoal tem tanto medo da banca, né? Isso é uma situação, vamos dizer assim, bastante incômoda para os alunos, né? Para os orientandos, né? Porque, primeiro, que eles têm medo que a banca vai apedrejar eles. Claro que se o trabalho estiver muito ruim, né, a banca não vai ter dó, né? Mas se o trabalho estiver tão ruim para a banca chegar nesse ponto, né, alguém não fez muito bem o trabalho. Tipicamente o orientador, que deveria ter cobrado vocês melhor. Olha, né? Então, tipo assim, se o orientador é um bom orientador e está analisando e dá um feedback para vocês, olha, é isso aí mesmo, o caminho é esse, tá né? As conclusões estão adequadas, está tudo ok, excelente, né? Caso contrário, né, se ele disser que não e tal, corrijam o rumo, por quê? Porque vocês têm que, senão vocês estão correndo o risco dele não aprovar nem que vocês vão para a banca, né? Mas no momento que ele aprovou, é muitíssimo difícil, muitíssimo improvável, né, que a banca implique, porque a banca foi convidada por ele, né? Não é bem um acordo de cavalheiros, tá? Mas muitas vezes, por exemplo, um professor pega os alunos do outro na banca e vice-versa, né? Faz uma troca, né? Para que, tipo assim, porque é um negócio que também demanda tempo, né? Demanda, tipo assim, pô, eu vou ter que dedicar, eu preciso de ti, né? E eu sei que tu vai precisar dedicar tempo para ler a dissertação ou, enfim, o TCC do meu aluno, né? Agora, eu faço a mesma coisa para ti, então, né? Então uma mão lava a outra, né? E o pessoal de fora costuma aparecer mais esporadicamente, né? Por exemplo, os professores, eles participam de muitas bancas, né? Porque eles têm até um compromisso, tipo assim, ó, eu tenho 50 bancas no curso, eu tenho que arranjar 100 pessoas na minha universidade para participar dessas bancas. Claro, não vou achar 100 pessoas, vou achar 30 pessoas, cada uma vai participar de 3 ou 4 bancas, né?
Agora, as pessoas de fora podem ser quaisquer pessoas, né? Então pode ser veio um cara da empresa tal, veio um cara da outra empresa, veio um cara da universidade do outro estado, ou do estado aqui, mas enfim. Né? Então se tem uma diluição maior, né, né? É claro, né, que caso alguém aceite, né, isso aí acontecia comigo, né, quando eu convidava os colegas de trabalho e tal, se o cara aceitava, certamente nos próximos semestres eu convidava de novo. Eu só não convidava a mesma pessoa para participar das 7, 8 bancas, às vezes, que tinha, né, porque senão o cara, aí ele ia correr, né, ele ia fugir, porque realmente é um compromisso grande. Imagina, né, cada TCC tem lá suas 70, 80 páginas, o cara tem que ler 400 páginas, né, é um pouco... exigir um pouco demais da boa vontade do cidadão, que ele vai de graça lá, né? Até onde eu sei, pelo menos onde eu já atuei como banca e convidei pessoas, as pessoas não ganham um centavo para estar lá participando da banca, né? Bom, eu não sei como é que funciona em relação a pós-graduações, nunca participei de uma banca de pós-graduação, mas ok, né? Só participei das minhas, né? Da minha de mestrado e doutorado, né? Mas aí, inclusive, teve membros da banca que eu convidei, que eram meus colegas da Petrobras, né? E que, tipo assim, foram lá por amor também. Então, eles foram atendendo ao meu convite, né? Com a concordância do meu orientador, porque não é jogo de carta marcada, tá, pessoal? Não é... o próprio orientador, ele pede ajuda. Ó, tu tem alguém, tu estagia numa empresa e nessa empresa tem alguém que possa estar aqui na banca e tal, desde que tenha conhecimento e tal. E o cara o cara que participa da banca, ele não vai querer também se queimar assinando, né, um trabalho que não esteja de acordo com o que ele pensa. Né? Porque quando ele assina ali, ele está concordando. É um documento que ele assina. Né? Bom, aí a pergunta: é possível que a banca ela me faça perguntas, me jogue pedras lá e tal, tipo assim, né? Me apedreje lá durante a apresentação? Se tu começar a gaguejar muito, o cara vai fazer perguntas para ver se tu entendeu, se tu sabe do assunto, que às vezes tu até sabe, mas tu não passa segurança. Né? E ele vai perguntar. Isso é quase que uma... Não digo nem uma tendência, instintivamente falando, a gente faz isso. Né? A gente pergunta, a gente vai na ferida, a gente vai, ele não ficou muito bem explicado isso aqui, me explica melhor. Aí o cara, às vezes, ele se enrola ainda mais porque ele fica preocupado. Na verdade, é para ter tranquilidade, porque o que acontece? Não é por mal, é simplesmente pelo fato de querer entender melhor aquele assunto. Né? Então, a banca, ela não vai te sacanear, tá? A banca não vai pesar demais a mão, a não ser que tenha alguém muito desconforme ali, por exemplo. Putz, e quando isso acontece, e às vezes acontece, né, o orientador, eu quando orientava e levava algum membro da banca, principalmente externo, né, porque externo a gente não sabe o que pode acontecer, se é a primeira vez que ele participa de banca, né, eu já levei, por exemplo, um cara que ficava interrompendo a cada 2 minutos a apresentação, né, sendo que eu pedi, não, deixa pro final. Né? Só que, tipo assim, o cara interrompia, né? Eu deixei o cara falar, porque eu não vou ser grosseiro com o cidadão, né? Que eu convidei, que tá ali por boa vontade. Só que ele começou a fazer isso repetidamente, né? E aí eu comecei a ficar impaciente, se eu não queria cortar o cara, enfim. Né? Então, às vezes acontecem coisas assim, que não foram combinadas, não foram, quer dizer, na verdade nada é combinado, né? Mas tipo assim, às vezes pode ser que não se tenha muito bom senso, assim, né, de esperar, né, para fazer as perguntas na hora certa. E tem outros orientadores, eu sou um que eu acabava falando bastante, né? Eu dava muitas sugestões, mais do que perguntas, eu dava sugestões de melhorias. Olha, eu recomendo que tu faça isso aqui, essa correçãozinha, né? Essa parte aqui, né, não ficou muito bem escrita, então refaz isso aí, né? Dando dicas para melhorar, até melhorar a nota do cara, para que ele, né, da pessoa, né, do cara ou da menina que tá apresentando ali, para para que aquele trabalho fique suficientemente bem escrito para ir para uma biblioteca, por exemplo. Às vezes tem temas que são tão bons, tipo assim, não, a gente tem que dar uma melhorada, dar um empurrão para que o trabalho fique melhor, para que tire uma nota que possa ir para a biblioteca. E tem outros que, tipo assim, não, o cara pode refazer o trabalho, não, ele choveu no molhado, então, beleza, se ele quer o 7, merece, não merece, como é que é, orientador? Né, tu concorda com isso? Né? Ele deu muito trabalho, a gente aprova, reprova, o que a gente faz com esse cidadão? Né? E muitas vezes o orientador, olha, eu trouxe ele para a banca para ver se ele me surpreendia, mas não me surpreendeu, tipo assim, né? Enfim. Mas, tipo assim, não esperem chegar numa situação dessas, entendeu? A orientação é essa. Então, fiquem tranquilos, porque quem trabalha, quem faz, quem estudou, quem escreveu com as próprias mãos, né? Quem não foi no Ctrl-C, Ctrl-V, por exemplo, não. As conclusões que eu escrevi aqui foram conclusões que eu cheguei, que eu pensei, que eu raciocinei, que eu queimei
a cabeça aqui, que eu perdi noites de sono, tava lá fazendo sei lá o que, e lembrava daqui a pouco, e começava a pensar, e daqui a pouco surgia algumas ideias e tal, e fui colocando no papel, e chegou nesse texto, né? Basicamente é isso que o pessoal quer, né? E é isso que o orientador espera, né? Outra coisa, o orientador está lá para também te defender, porque se alguém criticar muito o teu trabalho, ele também está criticando indiretamente o orientador. Então, salvo alguma situação onde realmente tu fique encurralado, né, e não consiga sair, né, o orientador ele te deixa sofrer um pouquinho ali. Por quê? Porque tu tem que sair bem, tu tem que provar que tu entende do assunto. Mas se o orientador entender que aquela crítica está sendo injusta, né, ele vai intervir, isso é certo. Eu sempre fiz isso. E se ele não fizer, bom, aí, sei lá, pode ser qualquer coisa, pode ser que ele não gosta de ti, pode ser que ele quer que tu aprenda do jeito mais doloroso, né? Pode ser que ele não tenha muita preocupação, ou então que ele ache que isso aí é um artifício didático, né? Não sei, né? Aí vai de cada um.